Olá, pessoal! Vamos dar seguimento então a essa série de vídeos que nós estamos aqui fazendo para tratar da doutrina social da igreja. Eu estou aprendendo aqui junto com vocês, né? Com Dom Estevão Bittencourt, na revista Pergunte e Responderemos 329 de 1989. E eu gostaria hoje de pegar alguns exemplos desse passeio da igreja, se a gente pode dizer assim, pela história da humanidade, né? De que forma a igreja foi ao longo do tempo se manifestando socialmente, né? Quais são esses documentos? E aí que eu contei aqui, por volta, contando com Bento XVI e Papa Francisco, porque essa revista é de 1989, né? 8 papas já se manifestando, né, através da doutrina social da igreja, com fulcro naqueles princípios necessários que falamos no vídeo anterior, né? Todos aqueles princípios que informam tudo o que uma doutrina deve conter. Então, a doutrina social da igreja não é algo solto, né? Ela está sempre com uma diretriz básica essencial. Vamos começar, mais uma vez, pedindo a ajuda do nosso anjo da guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente sabe que, historicamente, quem deu início à doutrina social da igreja? Cristo. A doutrina social da igreja, como já falamos no vídeo anterior, diz que as suas raízes são a missão salvífica de Cristo no mundo. Então, a doutrina social da igreja, ela quer expressar para o mundo a beleza do evangelho. Ela, por si, é esse reflexo do evangelho sendo praticado pelo magistério da igreja, né? A pratica através dos seus ensinamentos, que se desdobram em práticas, né, no mundo em que vivemos. Então, é uma coisa bem reta, sem desvios ideológicos, como a gente tem batido em todos esses vídeos, tá? Porque Jesus, como já dissemos, não foi indiferente ao problema da dignidade e dos direitos da pessoa. Então, ele vai aqui na pergunta e responderemos, o Dom Estevão ressalta dos números 14 a 28 desse documento que estamos analisando, chamado Orientações para Estudo e Ensino da Doutrina Social da Igreja na Formação Sacerdotal, que foi publicado em 20/12 de 1988 pela Congregação para a Educação Católica. Dom Estevão nos brindou com essa análise e ele vai dizer que a igreja não faz outra coisa senão aplicar e desenvolver, né, os princípios contidos no Evangelho. Então, na verdade, quando Cristo faz, ele diz para todos nós, como já disse, né, no Evangelho, vai agora e faz o mesmo. Vai e serve, né? Eu vim para servir. Então, tudo isso nos chama a caminhar na sociedade à luz do Evangelho, a partir dos ensinamentos de Cristo, que são exatos dentro do magistério da igreja, para que a gente não se desvie. Então, isso é o que se chama de novo humanismo radicado em Cristo, que se faz, né, esse amor pela humanidade a partir do amor que Cristo teve pela humanidade. Assim foi com Santo Afonso Maria de Ligório e grandes autores da igreja, né? São Vicente de Paulo, São Francisco de Assis, Santo Inácio de Loyola, São Domingos, Santa Clara, Santa Teresa de Calcutá, Santa Dulce, Santo Antônio, São Francisco de Sales, São Damião, Malocai e tantos outros santos que se dedicaram a obras de caridade, né? Que foram homens do seu tempo e não foram indiferentes. Dá licença, gato? Não foram indiferentes, dá licença. Pessoal, que gato é assim, quando a gente está estudando, eles ficam em volta. Não foram indiferentes às realidades em que viviam, os contextos que estavam inseridos, né? Santo Inácio de Loyola, São Felipe Neri, tantos outros que a gente pode lembrar, né? Nossos irmãos. Então, o que essa pergunta responderemos está dizendo é que, dentro desse contexto de prática, existem esses documentos. E a partir do século XIX, vai dizer Dom Estevão, marcado pela Revolução Industrial, né? E pouquinho antes, final do século XVIII, com a Revolução Francesa, né? O liberalismo, o capitalismo, o socialismo, eles deram ensejo a que a igreja delineasse de maneira mais sistemática, porque já vinha sendo feito,
né? Antes do Concílio Vaticano II já vinha sendo apresentado, como por exemplo a Rerum Novarum, né? Mas das incidências do Evangelho sobre a situação econômica no mundo. Então o que a igreja fez? Procurou organizar esses ensinamentos sociais, né? Que é a própria doutrina social da igreja. Então, vamos pegar aqui um panorâmico histórico. A gente tem Leão XIII com a Rerum Novarum, que foi em 1891, e depois de ter elencado os erros que levaram à miséria imerecida do proletariado e depois de ter excluído de modo particular o socialismo, ou seja, foi um combate a uma ideologia a partir de um problema social, que foi o socialismo, né? Que inclusive fomenta esse problema para fomentar a luta de classe e a rebelião, né? A revolta, porque é a ditadura do proletariado, né? Então, como remédio para essa questão operária, atualizou a doutrina católica acerca do trabalho, do direito de propriedade, sob o princípio de colaboração em oposição à luta de classes, sobre os direitos dos fracos, a dignidade dos pobres e as obrigações dos ricos, sobre o aperfeiçoamento da justiça mediante a caridade, sobre o direito de criar associações profissionais. E aí acontece um fenômeno. Quando a igreja atravessa o caminho dessas ideologias, o que acontece? A ideologia fica revoltada com a igreja, né? Como que você vai praticar essas obras, né? Você não deveria se meter nisso, isso é uma coisa política, né? Você praticando essas obras, você faz com que o pobre se acomode, né? Bento XVI fala isso na Deus Caritas Est, né? Como se a caridade fizesse com que as pessoas não quisessem lutar por melhores condições, como se a igreja não quisesse melhores condições para todos. Mas está aqui, olha, direitos de associações, direitos de trabalho, né? Até versou sobre remuneração. Para quê? Para deixar a sociedade mais harmonizada. Então, patrões integrados não deveriam ter interesses convergentes. Ambos deveriam querer o bem uns dos outros, né? Eu quero bem o meu patrão, porque o meu patrão dá o meu sustento e me permite trabalhar, o que dignifica a minha vida. E o patrão deveria ser grato ao empregado, remunerá-lo e beneficiá-lo quanto pudesse, porque é através dele que ele cria sua riqueza, né? E cria também um serviço à sociedade através dos seus produtos. Então, eles não são inimigos, mas a igreja está aí para mostrar, tá? É Rerum Novarum, né? Como exemplo. Pio XI, 40 anos depois, na 40º ano, né? Ou seja, fez em comemoração a Rerum Novarum, apresentou um panorama da sociedade industrial, sublinhou a necessidade de colaboração do trabalho e do capital para a organização econômica, olha aí. Defendeu a liberdade de associação e da ação social. Ou seja, 40 anos depois ainda estavam falando do mesmo problema, né? É tipo o pai que fala com o filho vai lá e repete assim, meu querido, já não te expliquei tal e tal coisa? Então a igreja, mãe e mestra mais uma vez, vai sempre corrigir os filhos, vai andar e ver os problemas dos seus filhos pelo mundo mesmo, e essa é a doutrina social, né? Porque assim Cristo nos ensinou. Não foi ele que disse que gostaria de colocar Jerusalém embaixo das suas asas, né? Como a galinha faz com os pintinhos? Tá aí. Pio XII frisou o destino universal dos bens, os direitos e os deveres dos trabalhadores e dos patrões. Quer dizer, os direitos e deveres não são só dos patrões, também é dos trabalhadores, né? A função do Estado nas atividades econômicas, que ele tenha uma função necessária de controle, né? Para que não haja desvios, para que só se queira acumular riqueza e comercializar, por exemplo, bens que dão maiores riquezas, enquanto outros bens necessários para a sociedade ficam de lado. É necessário, sim, uma intervenção estatal dentro de certo limite, a necessidade de colaboração internacional para a justiça e a paz, o salário fundamental da família. Durante a Guerra de 1939 e 45 e no pós-guerra, a voz de Pio XII foi a da consciência humana e cristã, proclamada a milhões de cristãos e não cristãos. A voz da consciência, presta atenção, gente, a gravidade, né? Consciência humana extrapola o limite do cristianismo, né? Cristo, ele invade a esfera social de verdade, né? Agora, o chamado à conversão, a pessoa responde se quer ou não. Agora, a harmonia social, de acordo com a harmonia divina, é aquela trazida pelo Evangelho, não é outra. O homem não consegue alcançar isso. João 23, né? No Mater et Magistra, em 1961, né? Já tinha começado aí o Concílio Ecumênico Vaticano II,
ressaltou os fenômenos do subdesenvolvimento, que por falta de solidariedade entre as nações geram situações insuportáveis, principalmente no terceiro mundo. É ou não é verdade? Pura verdade, né? A exploração desses países, como diz João Paulo II também num dos documentos dele, eu acho que é no limiar, cruzando o limiar da esperança, ou então, nessa entrevista, né? Ou então em alguma outra das cartas dele, mas ele fala da guerra que vai se desenhar, se delinear entre o norte e o sul. Esse é o problema, né? O terceiro mundo que está aqui mais para o sul. Na encíclica Pacem in Terris, de 1963, né? Ainda João 23, diante das ameaças de guerra nuclear, redigiu uma exortação urgente a construir a paz, fundada no respeito das exigências éticas que devem presidir as relações entre os homens e os estados. O Concílio Vaticano II, na Constituição Gaudium et Spes, número 64 e seguintes, apregoou o bem do homem completo, essa dignidade integral, né, que tanto se fala, essa ecologia integral, dignidade integral, tudo isso tem a ver com colocar o homem como centro do objeto, né, do bem, da conversão, da verdade, do anúncio do evangelho. O homem é o centro da criação, né? Então, tendo em conta suas necessidades de ordem material e suas exigências de vida intelectual, moral, espiritual e religiosa, superando assim as contradições entre produtor e consumidor e as discriminações que ofendem a dignidade da família humana. Então foi uma maneira de quê? De exortar, né? Na verdade, trazer para uma realidade, né? A Constituição aqui já está dando dogmas de fé e moral, né? Já está construindo ensinamentos de fé e de moral. É uma Constituição Apostólica, Gaudium et Spes. E Paulo VI, na sequência, em 1967, né, nos presenteia com a Populorum Progresso, né, encíclica. Apresentou o desenvolvimento como passagem das condições de vidas menos humanas para condições mais humanas. As condições menos humanas implicam carências materiais e morais, como também estruturas opressivas. As condições humanas significam a posse do necessário, a aquisição de conhecimento e cultura, o respeito da dignidade dos outros, o reconhecimento dos valores supremos e de Deus, e enfim a vida cristã de fé, esperança e caridade. Ora, o que mais se pode oferecer a um ser humano que o enriqueça que Deus, né? O conhecimento de Deus, a sua liberdade de amar a Deus, né? A sua paz dentro do seu contexto material, das suas necessidades materiais, para que ele possa, em paz, né, poder ter uma vida bem com a família, bem espiritualmente, porque as coisas estão interligadas na vida humana, né? Nós não somos fragmentados, né? Nós vivemos as coisas em conjunto, então é por isso que a igreja também preza pelo nosso conjunto. E daí ele foi comemorar, já comemoraram na 40º ano os 40 anos da Rerum Novarum, e aí comemoraram os 80 anos na Rerum Novarum, né, na 80ª Adveniens, né? Então, aí Paulo VI nos brindou em 1971 com essa carta apostólica que estimulava o senso crítico em relação às ideologias subjacentes aos sistemas socioeconômicos vigentes, ou seja, a instrumentalização da problemática social para fazer valer um esquema de poder, que é uma ideologia, né? A ideologia sempre procura o quê? Dividir para conquistar, que é o que o Papa Francisco fala na Fratelli Tutti, outra carta social, né? João Paulo II escreveu 2 encíclicas, a Laborem Exercens, em 1981, que considera o trabalho humano como chave de toda a questão social. Portanto, propõe uma revisão profunda do sentido do trabalho que deve dignificar e não escravizar a pessoa humana. A solicitude Rei Socialis, que é sobre a solicitude social, né? Assistência social, em 1987, comemorando 20 anos da Populorum Progresso, né? De Paulo VI. Retomou o tema do desenvolvimento, apontou os hiatos existentes entre Norte e Sul, aí, como eu falei, Oriente e Ocidente, e denunciou corridas aos armamentos, o comércio das armas e vários obstáculos que impedem a solidariedade entre os povos, faz com que nos olhemos como inimigos, desconfiados uns dos outros, sempre armados, né? Sempre nos armando para a próxima defesa. E aí a igreja não está falando que condena 100% a guerra, desde que ela tenha algo muito, muito viável, né? Muito
tem um fundamento muito elevado, né? Esteja defendendo bens muito altos, né? Bens até teológicos. Agora, criar um sistema de desconfiança é o mesmo esquema que eu falei, é a divisão. Então, esses papas, o que eles vêm observando? Que essas ideologias querem sempre dividir. Né? A Fratellitude também fala da corrida armamentícia, como São João Paulo II falou. Então, a gente vê que o Papa Francisco não destou em nada dos papas anteriores, né? De toda a história da doutrina social da Igreja, que hoje é esse compilado de ensinamentos. Essa condição, né, de comércio, né, de solidariedade, essa condição é indispensável para que os homens e as nações se realizem cultivando o ser mais do que o ter. O Papa Francisco de novo combate isso, falando da cultura do descarte. Em vários documentos dele fala isso, da cultura do descarte, né, desse consumismo exagerado, que não olha para o lado, que não olha para o outro. Então, esse é o resuminho que eu queria fazer para vocês. Bento XVI tem a Deus Caritas Est e a Caritas in Veritate. Papa Francisco, a luz de São Francisco, foi para o lado da ecologia, da identificação de Deus na sua criação e através da criação, né, ver o homem na sua integralidade, em suas necessidades espirituais e físicas. Então, amar a natureza é amar o presente de Deus para a humanidade. Então, ele tem essa pegada franciscana. Também jesuíta, que é o primeiro papa jesuíta, né? Então, Santo Inácio de Loyola também seguiu essa linha franciscana, dominicana. Então, tem a Laudato Si, tem aquele da Amazônia também, já falamos, temos vídeos aqui no canal sobre elas. E assim são 8 papas. Leão XIII, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e agora Francisco, todos a favor do caminho do Evangelho como solução para os problemas sociais. Fiquem com Deus e vamos aos próximos, que eu quero ainda apreciar com vocês as diretrizes para essa ação social. Que linhas a Igreja obedece para seguir a doutrina social da Igreja. Fiquem com Deus, até mais e salve Maria!